Aleluia. Nós precisamos ser batizados pelo amor de Deus todos os dias. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Queira ter consciência do amor de Deus todos os dias. Queira entender o amor de Deus todos os dias. Queira nascer desse amor todos os dias. No início da nossa conversão, a palavra de Deus ele fala um pouco sobre isso, né? No primeiro amor, por isso que a palavra de Deus fala assim: não vos abandoneis o vosso primeiro amor. Porque quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós entramos na casa de Deus, existe algo intenso e você não consegue ficar um minuto sem pensar no amor de Deus, o quanto Deus te ama, o quanto é maravilhoso viver isso, viver essa novidade de vida. E, de repente, na nossa caminhada cristã, esse amor de Deus começa a ser negociado e começa a ficar mais distante, porque você começa a deixar que coisas comecem a ocupar esse lugar, momentos comecem a ocupar esse lugar, tarefas comecem a ocupar esse lugar, mas eu quero te dizer que o amor de Deus ainda precisa ser o nosso estandarte. O amor de Deus ainda precisa ser aquilo que sustenta a nossa vida com Jesus. Ainda precisa ser aquele lugar de habitação. Nós habitamos dentro do amor de Deus. Amém? Eu sei que hoje a nossa casa está um pouquinho vazia, porque nós temos milhares de pessoas ali no Encontro Peniel que vão ser resgatados, que vão ter um encontro face a face, que vão ter sua vida restaurada, transformada, milhares de famílias, né, que vão ser impactadas por esse amor. Mas eu quero te pedir algo, pregue comigo nessa manhã, amém? Sei que você está aí meio quietinho, meio com frio, meio encolhido, mas eu preciso de você, vamos pregar junto, vamos falar, vamos compartilhar junto dessa mensagem, amém? E eu queria começar essa mensagem falando sobre 2 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que gosta de ver um testemunho. Ela gosta de conhecer outros testemunhos, ela gosta de ouvir os testemunhos das pessoas. E existe um outro tipo de pessoa que deseja ser o testemunho. Deseja viver o testemunho. Mas quando você deseja ser e viver o testemunho, você tem que ter a convicção de que nem tudo vai ser tão fácil. Nenhuma história da Bíblia foi tranquila e foi fácil. Nós vamos ver lá os heróis da fé. Quando nós olhamos para Abraão, nós olhamos e falamos: nossa, que fé tremenda. Mas e todos os desafios que ele precisou enfrentar para viver o que viveu? E eu quero te dizer algo. A palavra do Senhor nos fala que João Batista foi o maior dos profetas, mas o menor na nova aliança. Então eu quero te dizer que todos esses profetas que nós lemos diante de Deus são considerados menor do que nós que vivemos agora. Porque eles não viviam com o Espírito Santo dentro deles e hoje nós podemos viver com o Espírito Santo dentro de nós. Então eu quero te fazer algo para que você comece a ficar preocupado com isso. Você diante de Deus é maior do que Abraão, queridos. Você diante de Deus é maior do que Moisés. Você diante de Deus é maior do que Elias. Queridos, ele riu na frente do perigo. E aí você vai olhar para mim e falar assim: pastora, impossível. Eu não tenho nem 1/3 da fé desses homens, mas eu quero te dizer que nessa manhã você tem um convite a entrar em outra dimensão. Essa manhã nós temos o convite do Eterno para entrar em outra dimensão. Amém? Acorda, gente, em nome de Jesus. Vamos comigo hoje, em nome de Jesus. Então, existe um convite do Eterno para vivermos algo novo. E hoje eu quero falar sobre o útero. Você pode falar assim: não entendi nada, pastora. Como assim? Eu cheguei aqui de manhã achando que eu ia ouvir uma palavra e de repente eu vou ouvir sobre o útero. Na cultura judaica, o útero ele é
a revelação daquilo que é humano conectado ao divino. Daquilo que parecia ser humano conectado com algo que é divino. Nós podemos ver na ciência que você pode fazer muitos mecanismos para uma mulher gerar. Isso eu ouvi de alguns homens que fazem inseminação artificial. São, vamos dizer assim, cientistas, médicos, pessoas da ciência. E eles mesmos falam, eu vou fazer o que eu posso, mas quem vai dar a vida não sou eu. Eles têm consciência disso. Porque o útero é o lugar que nós somos entrelaçados à humanidade e o divino. No útero, a semente só germina se estiver conectada ao divino. Amém? Deu para entender até aqui? Então, na cultura judaica, o útero, ele é algo divino. São duas sementes que se unem e começam a produzir ossos. Você já parou para pensar que divino é uma mulher gerar? De repente, uma semente começa a produzir ossos. Gente, você tem noção do que é um osso? Você já viu um osso de um bebê, de uma criança? Como que duas sementes minúsculas, que você precisa de um microscópio para ver, começa a produzir ossos. E começa a ser expandido dentro de um ventre, dentro de um útero. Então, você vai ver que a palavra de Deus inteira sempre vai falar sobre a madre, sobre o ventre, porque isso é a conexão do humano ao divino. Na raiz judaica, da língua judaica, diz que útero é Hashem. Hashem também pode ser traduzido como misericórdia. O útero é um lugar de misericórdia, de graça de Deus. O útero é um lugar de proteção, de compaixão divina, de misericórdia divina. O útero é o lugar da origem do propósito. Aonde o propósito começa, a origem do propósito é o útero. Quando não existia nada, quando eram só sementes. Sementes em qualquer lugar são só sementes. Sementes dentro de um útero é um propósito. Sementes jogadas são só sementes. Sementes num útero é um propósito. Nós precisamos ter isso. E a palavra de Deus vai nos ensinando e falando que o útero é o lugar onde Deus começa a tecer. Onde Deus começa a fazer, onde Deus começa a criar aquilo que não existia, aquilo que não tinha vida. Para os judeus, a esterilidade é algo espiritual. Porque se nós vemos as matriarcas, quando ainda eram estéreis, o que elas faziam? Elas clamavam ao Senhor. Elas gritavam ao Senhor, Senhor, dai-me filhos, abre a minha madre, porque tinham o entendimento de que o útero era um lugar espiritual, que só o Senhor poderia estar e fazer. Então a esterilidade é algo espiritual também. E eu quero que você comece a entender aquilo que eu estou falando, não entender aqui, mas entender aqui. Porque às vezes você vai ficar pensando muitas coisas, mas eu quero que você entenda aqui no seu coração sobre aquilo que é tão divino. Então o útero é conhecido como fonte de misericórdia, o lugar onde Deus move os segredos, o invisível. Sabe aquilo que você acha que não vai acontecer? Aquilo que parece invisível, aquilo que parece que não vai dar, que não vai se concretizar, é esse lugar. É nesse lugar que Deus começa a fazer o impossível.
O útero também é um lugar de nutrir. Quando você está dentro do útero, você não precisa fazer força para comer. Um bebê faz força para comer dentro da barriga da mãe, gente? Não, ele é alimentado divinamente. Aquilo que a mãe come, o bebê come. Então, quando nós estamos em um útero espiritual, nós somos alimentados, somos nutridos, somos equipados para um propósito. E aí eu começo a mensagem. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, 17, mas eu precisava que você entendesse essa parte para que nós começássemos a nossa caminhada. Êxodo 13, 17. E diz assim: quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho na terra dos filisteus. Vamos parar aqui um pouquinho. A terra dos filisteus pode ser hoje equiparada a Gaza. Então, a terra dos filisteus fica mais ou menos no mapa de Israel, onde está Gaza hoje. E quem acompanhou o 7 de outubro sabe que os... esqueci o nome deles agora. O Hamas, isso mesmo. Conseguiu correr e entrar em Israel por Gaza, certo? Isso nos mostra que Gaza, a terra dos filisteus, não estava longe de Israel, certo? Todo mundo entendeu isso? Então, era um lugar próximo. O Egito era um lugar próximo de Israel. Eles conseguiam entrar caminhando muito rapidamente. Nós vemos que o povo lá do Hamas conseguiu entrar rápido em Israel. Embora fosse mais perto. Então, se eles fossem pelo caminho da terra dos filisteus, seria mais rápido, seria mais perto. Mas Deus disse para não acontecer o que venho a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Pode passar para o próximo. 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Diga, exército. Pode passar para o próximo. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurarem solenemente: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Amém? Então vamos lá, vamos entender essa história. Existia um caminho mais rápido, existia um atalho. Na nossa vida cristã, a gente sempre vai querer o lugar mais rápido, o atalho, o lugar de chegar mais fácil e mais rápido na promessa. Mas eu quero te dizer que o processo é o propósito. Olha para o seu irmão que está todo mundo meio dormindo e fale para ele assim: o processo é o propósito. Eu não gosto de fazer isso, mas eu quero acordar você nessa manhã. Então vamos lá, vamos pensar, vamos começar a imaginar a cena. Existe um atalho, existe um lugar mais rápido, mas Deus fala assim: não quero que o povo vá por esse atalho, não quero que vá por esse lugar mais rápido. Vocês vão rodear pelo deserto para que vocês não queiram voltar para o Egito. Vocês precisam rodear para que vocês não queiram voltar para o Egito. Existe um lugar mais rápido. E quando nós estudamos sobre a história de Israel, quando nós estudamos sobre a história do povo judeu, nós percebemos que é uma história de peregrinação. Diga comigo, peregrinação. A peregrinação é um momento que todo homem precisa passar. Abraão ouve uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E Abraão larga tudo e começa a peregrinar, começa a sair.
E Abraão tem um filho. E o filho de Abraão tem mais 2 filhos. E aí nós vemos Esaú e Jacó, ou Israel. E Israel tem 12 filhos e um desses filhos se chama José. Um desses filhos se chama José, encurtando muito a história para nós entrarmos aonde eu quero chegar. E José vai à terra do Egito como um escravo. Ele era filho e se torna escravo. Ele chega na terra do Egito e ali na terra ele começa a passar por diversos processos. Mas Deus estava com José. A palavra de Deus é bem clara porque a palavra fala que por amor a José, Deus abençoava a casa de Potifar. Por amor a José, Deus fazia isso. Então é muito claro de que Deus estava com José, mesmo nos piores momentos da vida de José. E ali, naquele turbilhão de coisas acontecendo, os filhos de Israel descem, que naquela época eram mais ou menos 70 filhos. Quando eu falo filhos, eu quero dizer família, tá? Então a família, de Israel, de Jacó, desce para o Egito, mais ou menos 70. E ali eles fogem da fome. Eles fogem da fome e vão para o lugar daquilo que eles tinham anseio de sobreviver, de comer. E ali nós vemos que José também é uma figura messiânica, porque José é aquele que vai primeiro e salva toda a sua casa. Salva toda a sua família. Nós vemos isso em Jesus, amém? Jesus foi primeiro, morreu por nós e salvou todos nós. E naquele momento de José, o Egito era um lugar confortável, era um lugar bom, era um lugar que estava saciando a fome deles. O Egito foi um lugar de destaque, de expansão. Eles estavam indo para ser salvos. Foi um lugar de misericórdia, de graça. Vocês estão entendendo aonde eu estou chegando? O Egito se torna um útero para o povo de Israel. Era um lugar de nutrição, era um lugar de provisão, era um lugar que eles estavam recebendo da graça, da misericórdia, eles estavam escondidos naquele útero. E a palavra Egito no hebraico significa lugar apertado, lugar estreito. Então estar no Egito é como estar em um lugar apertado, em um lugar estreito. Mas você vai dizer assim, pastora, você acabou de dizer que era um lugar bom, que era um lugar que eles estavam conseguindo ter salvação, misericórdia, era um lugar amplo. Sim, no começo, quando eles eram embriões de 70 pessoas, era um lugar folgado. Mas o povo começa a se tornar uma nação. Eles começam a se multiplicar. E aquilo que eram 70 pessoas começa a se tornar uma nação. Eram só 70, mas começam a se tornar milhares. José morre. Os próximos reis que vão governar o Egito já não conhecem mais a história de José. E aí o que eles decidem fazer? Vamos colocar o povo de escravo. Eles estão crescendo de maneira surreal. Eu quero te dizer que o Egito foi útero de um embrião de uma família que saiu dele uma nação. Eu acho que você não entendeu. Tudo bem, você está cansado, está com sono. Mas eu vou tentar falar de novo porque você não pode perder essa palavra. O Egito foi um lugar aonde foi útero para uma família de 70 pessoas e fez nascer uma nação de milhares. Fez nascer uma nação de milhares. Então,
chegou o momento das dores de parto. Chegou o momento das dores de parto, que começam as 10 pragas. E começa uma por vez, porque o Egito precisava expulsar. No momento de expulsão no parto, o Egito precisava colocar para fora o povo de Israel para uma nova temporada. Israel precisava passar pelo canal do parto para não se esquecer que o Egito não dava mais para voltar para lá. E ali, naquele momento, vivendo aquela gestação de 430 anos, o povo de Israel viveu uma gestação dentro do Egito de 430 anos. E você está reclamando de 2, 3 anos que você está orando, queridos. Ai, tem 2 anos que eu oro por isso e Deus não fez. Eles viveram uma gestação de 430 anos. O que você tem gerado? O que você está gerando? Essa é a pergunta que eu te faço nessa manhã. O que está sobre o seu útero espiritual? O que você está gerando? E as contrações começam no Egito. Faraó não entende, ninguém entende. Manda o povo sair, o povo volta. Manda o povo sair, o povo volta. Só quem já esteve em trabalho de parto vai entender isso. As mulheres vão entender isso. Você faz aquela força, parece que vai sair, mas não sai. Porque ainda não está pronto, ainda não está preparado. Existem dores de parto, mas ainda não está pronto para sair. Ainda não está pronto. Mas aquele lugar já está apertado. Já não comporta mais. Você já não consegue mais ficar ali. Você sabe que precisa sair. Você sabe que precisa romper para um novo tempo. Você sabe que precisa romper as águas. Para um bebê nascer, o que acontece? Estoura, rompe as águas para vir um novo tempo. E ali é isso que o Egito está passando, é isso que está acontecendo. Eles estão no ventre. E o bebê, quando ele está no ventre, ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele não faz força para crescer, ele cresce. Você acha que o bebê dentro da barriga ele fica se esticando para ver se ele vai crescer um pouco mais? Não, é natural, ele cresce. É natural, ele vai ter todos os trechos, né, os momentos da gravidez. Você vai acompanhando uma mulher grávida, é uma sementinha e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu quero te dizer, não pule os processos. Porque se você pular um deles, você vai ter uma deformidade no seu propósito. É necessário passar pelo processo do coração batendo. É necessário passar pela formação do pulmão. É necessário passar pelo momento que os órgãos estão sendo formados. É necessário, é doloroso. Você não está entendendo, o bebê dentro da barriga não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo. Você pode estar passando por esse momento na sua vida hoje, pensando assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo nada. Está tudo escuro. Eu quero te dizer, bem-vindo, você está no útero espiritual. Está tudo escuro, eu não consigo me mover direito, está apertado, está difícil. Eu quero dizer, bem-vindo, você está no útero espiritual. E quando nós dizemos para uma mulher, como foi o dia do nascimento do seu filho, ela vai romantizar e vai dizer, foi lindo, foi maravilhoso, eu gerei, eu dei a vida e aí eu vi o meu bebê. Mas como que foi no dia, na hora? Como que estava na hora, no momento? Você estava berrando lá, falando, eu não quero mais! Bota esse menino para dentro, chega! Dentro! Tem mulher que olha para o marido e fala assim, olha o que você fez comigo! Porque é difícil.
É difícil parir. É difícil pôr para fora o propósito. É difícil chegar ao centro da vontade. É difícil. Então, eu vi esses dias um meme no Instagram falando assim, num corredor de maternidade, de lugar de parto, não toca a bruma leve das paixões que vem de dentro. Tem mulher berrando, tem mulher gritando, tem mulher desesperada. Porque existe aquele desespero na alma de precisa nascer. E na hora que tá para nascer, não tem para onde correr, não dá para voltar. E se você desistir no caminho, você aborta. Se você desistir na hora que está apertado, difícil, você mata o propósito, você mata aquele que está no seu ventre, você mata. Tem gente que está prestes a viver o propósito. Tem gente que está nas vias de parto. Tem gente que está no momento doloroso do parto e fala, eu desisto. E aborta o propósito. E aborta o propósito. E aborta a missão. E mata o bebê. Estava chegando, estava próximo, já ia começar, você ia ver o rosto. Mas você chegou e abortou o propósito. Queridos, é muito difícil isso. Gerar não é fácil para quem gera, não é fácil para quem está parindo e não é fácil para quem está nascendo. Às vezes o bebê nasce roxo. Eu lembro que quando a Nina nasceu, o médico falou assim, deixa ela dormir, deixa ela descansar. Ela se esforçou muito para nascer. Nós nos esforçamos para nascer, queridos. Não é fácil o processo do nascimento. E eu gostaria de fazer um adendo aqui, nessa parte. Quando nós falamos das 10 pragas, a última praga do Egito, nós falamos que é o sangue nos umbrais das portas. E eu quero que você entenda sobre a cultura egípcia. Na cultura egípcia ficava um monte de deuses pagãos pendurados pelos umbrais das portas. Vários deles. Cada um com seu simbolismo, com seu significado. E então Deus fala assim para eles, fala para o povo de Israel, mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais. Deus estava bradando. Deus estava bradando para o povo egípcio, dizendo, os seus deuses não são capazes de te salvar. Os seus deuses não são capazes de te salvar. Porque precisa que um cordeiro morra. Precisa de um sangue verdadeiro, de um sangue puro, passado pela sua casa, para que haja salvação. Você não vai se salvar sozinho, você não vai salvar sua casa sozinho, você precisa de um cordeiro. Você precisa de um sangue puro. Tem gente querendo fazer com a força do braço, querendo carregar a família nas costas, querendo trazer o povo amarrado. Eu quero te dizer, não é pelas suas forças, não é pelo seu braço, é por um cordeiro vivo, é por um sangue limpo, é por um sangue limpo. Aleluia! A atmosfera está mudando. Glória a Deus. Então, naquele momento que a mulher começa a romper, o que sai? Sai o tampão, sai o sangue, o primeiro sangue, sinalizando, vai nascer. O povo de Israel ali no Egito, o primeiro sangue foi passado pelas portas, era um sinal, vai nascer, vai nascer. Eu quero dizer para vocês, vai nascer, olha para o seu irmão e fala assim, vai nascer. Tá doendo, mas vai nascer. Está apertado, mas vai nascer, vai nascer. Está gemendo, está gritando, mas vai nascer. Vai nascer. E o que acontece hoje? Aqui não acontece, amém? Nessa igreja não acontece, mas o que nós vemos hoje?
As pessoas querendo viver um evangelho Nutella, um evangelho raso, um evangelho onde começa a doer, a gente para, a gente senta, a gente assiste o culto. Ai não, eu preciso assistir o culto, está muito pesado para mim. Queridos, o evangelho é pesado do tamanho da cruz. Quando Jesus olhava para os discípulos, ele dizia assim: larga tudo e me segue. Larga aquilo que é bom para você, larga os teus pensamentos, larga os teus sonhos, larga tudo e vem me seguir. Larga tudo. E a gente tem um evangelho mimizento de que você não pode ficar 2 semanas na escala porque você está cansado demais. Eu não posso, eu acho melhor eu me afastar do ministério. E tem líder de célula que concorda com isso. Querido, é o tempo dos líderes se posicionarem e dizer assim: querido, esse não é o evangelho que eu sirvo. O evangelho que eu sirvo tá pesado, mas eu tô lá. Mas o fardo de Jesus é leve. É por isso mesmo. O fardo de Cristo é leve. Se tá pesado é porque você não tá fazendo do jeito certo, da maneira certa. E aí na primeira dor de barriga do discípulo, o líder fala: senta, larga o ministério. Isso me revolta, queridos. Porque eu escuto isso muitas vezes. E se o nosso apóstolo falasse assim: eu estou muito cansado, eu vou sentar. Como ia ser? Eu não posso ficar em 2 escalas. Eu não posso pregar em 3 cultos. Para, queridos, de viver um evangelho mais ou menos. Aí você começa a se comportar como o jovem rico. Que Jesus falou assim: nossa, você é ótimo, cara, vem comigo, larga tudo. Não, eu não consigo largar tudo. Porque eu tenho os meus sonhos, os meus planos, os meus afazeres, o meu dinheiro. Queridos, você que é líder, impulsione os seus discípulos. É como aquela doula na hora do parto. O discípulo está gritando, falando: eu não aguento. Você está assim: você aguenta! Vai, continua, você aguenta mais um pouco, vai nascer, tá nascendo, eu tô vendo, o propósito tá nascendo. Queridos, você que é líder de célula, ou você é uma doula ali do lado, ou você é aquele que está abortando os discípulos, os filhos dos seus discípulos. Ou você é a doula que está falando: vai nascer, eu tô vendo, vai nascer, continua, tá doendo, mas continua. Ou você é aquele que fala assim: é melhor, vamos abortar, você não está aguentando, está muito pesado, vamos abortar. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Ou nasce ou aborta. Ou nasce ou aborta. Não é pesado, queridos. É só a forma que a gente vê. É que você não está entendendo o que você está gerando. É que você não está entendendo o que você está parindo. Aleluia. 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 Amém. E nós precisamos ter essa convicção de que o processo faz nascer. O processo faz nascer. As dores fazem nascer. Volto a falar para vocês que o processo é o propósito. E o processo, ele começa de uma paixão, de intimidade. Lembra que eu comecei falando lá do primeiro amor, lá do começo de tudo? A gestação começa lá no momento de intimidade, no momento que você veio, levantou suas mãos, aceitou Jesus. Ali naquele momento começa o propósito.
Naquele momento, o embrião é colocado no útero e começa um lindo propósito. Tem uma música do Diante do Trono que fala assim: um lindo propósito, uma missão. Um selo gravado em seu coração. É do Diante do Trono de Criança, você não vai conhecer. Mas, ali naquele momento, começa na intimidade, começa na paixão, e vai sendo movido, e vai crescendo, e vai expandindo, e vai tomando forma até o momento de nascer. Eu quero dizer que nós, nessa casa, estamos vivendo esse tempo, porque quantos concordam que está apertado? Queridos, eu cheguei aqui na quarta de glória, que estava o pastor lá, esqueci o nome dele. Jackson. James Jones, esse daí. E aí, quando eu cheguei, os voluntários estavam tudo desesperados, a igreja estava desesperada, não cabia, estava apertado. E bota o povo para frente e não cabe, bota o povo para trás e não cabe. E não tem mais cadeira, não tem onde sentar, não tem onde... A gente está num útero, queridos. A gente está apertadinho no útero. Mas eu quero te dizer que quando não cabe mais no útero, é porque estamos às portas de nascer. Queridos, eu tenho vivido isso já há quase um ano no Kids. Eu escuto cada vez as meninas falando: pastora, não cabe mais. Não cabe mais criança, não dá. Como que a gente vai fazer? Não tem mais estrutura para nós. Mas eu quero te dizer, nós estamos prestes a nascer. Nós estamos prestes a nascer. Aleluia. E então nós chegamos a Êxodo 14. Pode abrir, por gentileza. Êxodo 14. E diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem em Piraiote, entre Migdagom e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente a esse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Pode deixar essa parte, pode deixar. Que a gente vai falar um pouco sobre isso. Imagine que você está fugindo do Egito. Existe um exército atrás de você. Você tem que ir pelo lugar mais distante. Gente, com Deus nada é normal. Você tinha um lugar mais rápido, você não pode ir pelo lugar mais rápido. Você não pode ir pelo atalho, você tem que gerar. Você não pode fazer com que algo cresça antes do seu devido tempo, porque senão vai crescer com deformidade. Então, você vai pelo lugar mais longo. Você sabe que tem um exército vindo atrás de você. E aí Deus pega e fala assim: agora sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão acampar. Vocês vão parar. Queridos, quem está fugindo e para? Vamos imaginar na nossa realidade aqui. Um bandido fugindo da polícia. Ele está fugindo a milhão e de repente ele para e acampa e tira uma soneca. Existe isso, gente? Não. Deus fala assim: agora vocês vão parar, vocês vão acampar em Piraiote. Vocês vão acampar em Piraiote. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é toda intencional, até as vírgulas têm uma intenção. E a palavra Piraiote no hebraico é boca da liberdade. Vocês vão acampar na boca da liberdade. Vocês vão pelo deserto. A palavra deserto também, uma das raízes, pode ser falada como falar. Por isso que no deserto a gente murmura muito, porque no deserto é lugar de falar. Por isso que os profetas, Deus falava com os profetas no deserto. Por isso que Jesus sobe para o deserto para jejuar, porque deserto é um lugar que Deus fala. Queridos, eu posso dizer para vocês que as minhas maiores experiências com Deus foram nos meus piores momentos de vida. Porque ali é onde você tira as armaduras. Ali você não é pastor,
pastor, você não é presbítero, você não é vice-anjo, você não é nada, você é filho. Você tira suas armaduras e você se torna filho. Apenas filho. E naquele momento, em Piraiote, na boca da liberdade, ali no deserto, você começa a ter as suas falas internas. Muitas vezes você não murmura com a boca, porque você ainda consegue controlar, mas e sua mente? Como que tá? Será que Deus vai fazer? Será que é verdade? Será que vai acontecer? Será? Você está murmurando aqui dentro, queridos. E é no deserto que começam as murmurações. E é isso que Deus quer nos ensinar. É isso que Deus quer nos ensinar. Pode voltar lá no texto que a gente vai falar mais um pouquinho. E ali, entre Migdagom e o mar de frente a Baal-Zefon. Baal-Zefon não é um lugar, é um Deus. Baal-Zefon, diz a tradução judaica, que foi o único ídolo que não foi destruído nas 10 pragas. Então eu quero que você imagine a cena, porque às vezes a gente julga o povo de Israel, né? A gente fala assim, como que pode? Aquele povo viu tantos milagres, viu as 10 pragas. Querido, você por muito menos estava desistindo. Muito menos. Uma dor de barriga você não vê no culto. Então assim, muito menos você estava desistindo. Então eu quero que você imagine a cena, porque eu acho que quando a gente imagina fica mais fácil. Você tem o mar de um lado, deserto de outro, você está na frente de um ídolo, Baal-Zefon, e você sabe que o Egito está vindo atrás de você. Consegue imaginar? Você consegue imaginar o estreito, o apertado, o Egito que você está passando? Sabe aquele momento que você fala assim, não tem mais solução. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não consigo mais ver resposta. Todos os lados, sabe aquele momento que Davi fala assim, eu vejo inimigos por todos os lados. Queridos, eu quero dizer que é nessa hora que você não vai vencer pelas suas forças, você vai vencer pelas forças do Senhor. Amém. Que bom que 5 decidiram vencer com Jesus. E naquele momento eles estão na frente de Baal-Zefon. Baal-Zefon era um Deus que criava a ilusão de que Deus estava oculto. De que Deus não estava lá. Sabe aquela sua sensação de abandono? Deus não está me vendo. Deus não vê o que eu passo. Eu estou passando e Deus não está nem aí. Aquela sensação de rejeição, de abandono, ela é criada por Baal-Zefon. E naquele momento Deus queria mostrar para o povo de Israel, vocês vão entrar em uma outra dimensão, vocês vão entrar para um novo tempo, mas vocês precisam saber que eu não sou um Deus oculto. Eu não sou um Deus oculto. Quem aqui já brincou de esconde-esconde com o bebê? Você se esconde para se ocultar ou você se esconde para ser achado? Acho que você não entendeu. Quem aqui já brincou de esconde-esconde com o bebê? Você se esconde para se ocultar ou você se esconde para ser achado? Queridos, nós somos os bebês de Deus. Deus às vezes está brincando de esconde-esconde com a gente, mas Ele está só com um paninho no rosto para falar, achou? E você está assim, Ele me abandonou, Ele não liga para mim, Ele não se importa, eu vou embora, eu vou desviar. Deus não vai fazer, você está se descabelando. E Deus está como aquele pai atrás do sofá com o pé de fora. Ele só quer ser achado. Ele só quer olhar para você e falar, achou, me dá um abraço, te jogar para cima. Esse é o nosso Deus. E eles precisavam, o último estágio das dores de parto era vencer
Baal-zephon. Era começar a ter a consciência de que mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que tudo esteja cercado, mesmo que os inimigos estejam à minha volta, eu sei que isso é só uma ilusão. É uma ilusão de que Ele não está, porque Ele está. Ele é Emanuel, Ele é presente, Ele é aquele que passa comigo. Ele passa comigo no vale da sombra da morte. Ele passa comigo. Era o último estágio. As mulheres, as doulas que fazem parto, as parteiras falam que no último minuto para o neném nascer, a mulher entra numa atmosfera chamada partolândia. A mulher, ela já não é mais mulher, ela se torna um animal para parir. E a dor do parto se equipara à dor da morte. Queridos, para nascer tem que morrer. Para o propósito nascer, você precisa morrer. Se está doendo é porque está vivo, precisa morrer mais. Se está doendo é porque está vivo, precisa morrer mais. Eles entraram nessa atmosfera da partolândia. Eles entraram no último estágio do parto. Eles entraram no momento que eles já estavam na porta da boca da liberdade. Mas Faraó ainda estava atrás deles. E Faraó significa boca maligna. Queridos, para nascer você tem que vencer a boca maligna. Para nascer você tem que vencer a boca maligna. E existe algo que a cultura judaica também nos ensina, é que a Torá, os livros, a lei, ela pode ser vivida na sua completude por um só ser humano. Então, queridos, muitas vezes na sua vida você é Moisés, você é o povo de Israel, e às vezes você é até o próprio Faraó. Às vezes é você que está se paralisando. Quando eu falei que Faraó é a boca maligna, você já pensou no seu vizinho? Aquele boca maligna fica falando de mim o tempo inteiro. Você já pensou no seu inimigo? Você já pensou? Mas às vezes a boca maligna é a sua. Que está falando, eu não consigo, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou retroceder, está doendo demais. A boca maligna é a sua que você tem que vencer. Porque vencer a boca maligna dos outros é fácil. Você se afasta, você vai para outro lugar, você muda de cidade, país, mas vencer a sua própria boca maligna é mais difícil. Não tem como você deixar de ser você, a não ser que o Espírito Santo comece a te mudar por completo. A não ser que você comece a viver um novo tempo. Então, naquele momento, começa o vento gelado nas costas. A sensação de morte, a sensação de que não vai gerar, que não vai acontecer. Parece que a nação vai se acabar ali. E o povo de Israel começa a gritar para Moisés, será que não tinham covas suficientes no Egito para que nós pudéssemos morrer? Você nos trouxe para morrer no deserto. Agora eu quero mostrar a resiliência de um líder convicto do propósito. Queridos, não eram 70 pessoas, 60 pessoas, eram 600 mil pessoas. Falando na cabeça de um homem, dizendo para ele assim, você estava errado. Isso você ouviu de qualquer um, mas você não ouviu de Deus. Pode parar. Você trouxe a gente aqui para morrer. Queridos, tem momentos que nós como líderes passamos que até a gente começa a duvidar daquilo que a gente ouviu de Deus. Será, Deus? Quero te dizer, nós fizemos agora a conferência Kids. E todo mundo agora fala que foi lindo, mas ninguém sabe os apuros que a gente passou. Na semana da conferência, a gente não tinha nem metade do que a gente trouxe.
E eu falando, Jesus, será que eu ouvi a tua voz mesmo? Será que eu não estava ouvindo a minha carne, as minhas vontades? E eu sempre falo que eu não sou corajosa, mas eu sou obediente. Por mim, gente, eu estava sentada, mas eu sou obediente. Você não precisa de coragem, você precisa de obediência. Então imagina aqueles 600 homens gritando para Moisés, você mentiu, você estava errado. E aí sabe o que Moisés fala para eles? Calai-vos. Calai-vos. Quem aqui ia ter coragem? Naquele momento, naquela confusão, naquela turbulência, Moisés olha para o povo e fala, calai-vos. No momento da partolândia, tá todo mundo sentindo dores, você está de frente de Baal-Zephon, achando que Deus está escondido, que Deus sumiu, você está abandonado, nada vai acontecer. Moisés olha para o povo e fala, calai-vos. Então vem um grande silêncio. Eu quero dizer que você fazer silêncio com 1000 pessoas já é difícil. Você fazer silêncio com 3.000, 4.000 pessoas já é difícil. Agora imagina 600.000 homens, mais criança, que devia ter muita criança. Como que você faz silêncio? Quem é do Kid sabe, gente? Você fala, quem me ouve bate uma palma, quem me ouve bate 2, quem me ouve bate 3, mão na cabeça, mão no ombro, mão no queixo, para ver se eles começam a fazer silêncio, e é difícil. Mas, de repente, um homem, sem microfone, sem nada, fala, calai-vos, e o povo se cala. A palavra de Deus e a tradição nos conta que naquele momento foi um silêncio, mas não um silêncio comum. A tradição judaica fala que era um silêncio ativo. Pastor, o que é um silêncio ativo? Você vai entender. Porque a palavra calai-vos também tem raiz na palavra arar. Na verdade, o povo estava em silêncio, esperando Deus preparar a terra. Ai, gente. Você não está entendendo, mas eu não vou repetir, não. O povo estava em silêncio, esperando Deus preparar a terra. E naquele momento, Deus está ali. E Moisés levanta o cajado. Moisés, ele nem precisa orar. Deus só fala assim, levanta o cajado, Moisés. Moisés levanta o cajado. E o que acontece? O mar se abre. Mas, eu quero mudar uma figura na sua mente. A gente aprendeu nas escolas bíblicas, em todo o contexto, e glória a Deus porque a gente aprendeu isso, que Moisés bate o cajado no chão e o mar? Não. A verdade do que aconteceu é que na medida que o primeiro hebreu tocou o mar foi se abrindo. Então, conforme eles pisavam, o mar se abria. 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 Eu quero te dizer que muitas vezes na sua vida você não vai ver o mar aberto, tudo aparecendo de forma normal. Você vai ter que pisar com fé e o mar vai abrir. Você pisa com fé e o mar abre. Você pisa com fé e o mar abre. Você dá mais um passo, mais uma caminhada e o mar vai abrindo conforme você vai andando. Conforme você vai andando, o mar vai abrindo. Isso era o sobrenatural. Isso era o sobrenatural. A gente precisa passar pelas vias de parto para nos lembrar que o Egito não é o nosso lugar.
Quando Moisés fala calai-vos, Moisés fala calai-vos, porque vocês vão ver que o nosso Deus vai guerrear por nós. E vocês vão entender que o Egito nunca mais vai ser o lugar para nós. E eu quero que você entenda algo ainda nesse texto, que fala que quando eles levantaram o acampamento, porque o Egito não é lugar de fugir, o Egito é lugar de sair. Ninguém saiu fugido do Egito. Eles não iam sair na rota de fuga que eu falei lá em Gaza. Eles iam sair como heróis. Como um exército. Ninguém saiu correndo. Tem aquele meme que fala que o povo gritou, corre, negada. O povo saiu correndo. Ninguém saiu assim. Saíram como um exército. Saíram com postura de um exército. Saíram para nascer para um novo tempo. E aí nesse texto fala que uma das coisas que Moisés faz é pegar os ossos de José. Porque José, há não sei quantos anos atrás, falou assim, olha, Deus vai visitar vocês. E no dia que Deus visitar vocês, no dia da promessa, no dia do parto, me leva mesmo morto, porque eu quero ver o propósito nascendo. Acho que você não entendeu. Oh, meu Deus. Queridos, existe um homem há 2000 anos atrás que viu o propósito em mim e em você. E ele falou assim, me carrega junto com você, me carrega junto com o seu sangue, me carrega dentro do seu coração, me carrega, porque eu vi propósito quando você não via, eu vi você gerando quando você não via, eu vi romper na bolsa quando você não via, eu vi, Jesus viu. Na cruz, Jesus viu o propósito em nós. Na cruz, Jesus viu algo se romper. Nós precisamos carregar Cristo em nosso DNA. Existe uma promessa, queridos, e está prestes a nascer. Está prestes a começar. Mas você precisa decidir nessa manhã a romper. Romper com seus achismos. Romper com o abandono, romper com o deserto, romper com a boca maligna. Você precisa romper. Você já está gerando, mas a pergunta que eu te faço hoje é o que você está gerando? E a pergunta seguinte que eu te faço é, você vai gerar, vai fazer nascer, vai passar pelas vias de parto, ou você vai abortar? Queridos, no momento que está apertado, que está doendo, é a hora que vai nascer. Está entrando na partolândia, está virando um animal para conseguir fazer aquilo acontecer, mas vai nascer. E queridos, na hora que nascer, queridos, na hora que nascer, é como a palavra de Deus fala, a mulher já não se lembra mais das dores. Ela não se lembra mais do que passou, ela não se lembra mais de tudo que ela precisou viver para gerar. Ela só se lembra que ela gerou. E que o propósito está nas mãos dela. E que existe vida sobre o ventre. E que existe vida sobre as mãos dela. Doeu, mas gerou vida. Doeu, mas gerou vida. Doeu, mas gerou propósito. Existe propósito, queridos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem passado. Eu espero que você tenha entendido cada parte dessa mensagem. Eu sou apaixonada por Israel, então tudo que eu vejo, eu estudo, eu como disso, eu bebo disso. E eu sei que às vezes as palavras, algumas coisas podem ser um pouco complexas demais. Mas eu quero te dizer agora, você não
foi abandonado no meio do deserto. Você não foi abandonado no meio das suas dores. Isso é Baal-Zephon tentando te criar a ilusão de que Deus está oculto. Deus não está oculto. Deus está presente. Se é a primeira vez que você chegou aqui, eu quero te dizer, existe um Deus que te ama tanto, que quer te batizar com esse amor. Queridos, eles estavam lá diante de Baal-Zephon, achando que tudo estava perdido, achando que Deus não estava lá. Mas eu quero te contar algo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Aonde quer que nós estejamos, está cheio da glória de Deus. Você só está no útero. Você só precisa nascer. Você só precisa gerar. Você só precisa pôr para fora. Não vai morrer. Não vai parar. Eu quero ser como essa doula que olha nos olhos e diz para você: vai nascer, vai nascer, vai nascer. Tá doendo, mas vai nascer. Tá gritando, mas vai nascer. Não desiste agora, não pare agora. Falta só mais uma força. É agora, é agora. Se você está gerando a sua família, é hora de fazer nascer. Se você está gerando o seu ministério, é hora de fazer nascer. Se você está gerando a salvação, é hora de fazer nascer. Você está no lugar de misericórdia, mas é tempo de nascer. É tempo de expansão. Toda vez que Deus prometia para Israel que eles sairiam do Egito, Ele falava assim: eu preparo para vocês um lugar amplo, um lugar amplo. Eu quero dizer que Deus está preparando para nós, para essa casa, um lugar amplo, um lugar amplo. Vai nascer, queridos, vai nascer, vai nascer. Eu posso te dizer, porque eu vivi isso. Doeu, sangrou, eu gritei, eu gemi, mas está nascendo, o propósito está nascendo, o propósito está nascendo, e mesmo que custe a minha vida, vai nascer, vai nascer. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre úteros espirituais agora, Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos expansão, expansão nas células, expansão nos úteros espirituais, nos ministérios. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, senso de responsabilidade, senso de pertencimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos que não há esterilidade dentro do reino de Deus. Não há esterilidade dentro do reino de Deus. Eu profetizo sobre cada um aqui agora, em nome de Jesus. O tempo de romper é chegado, o tempo de nascer é chegado, o tempo de romper é chegado, é chegado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, é chegado o tempo de nascer, queridos. É chegado o tempo de nascer. Não vai abortar, não vai desistir. O Espírito me impulsiona a dizer isso. Não vai desistir, não vai abortar, não vai voltar para o Egito, não vai voltar para trás. Não vai, não vai. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Aguenta, aguenta. O Senhor começa a me dizer que algumas mulheres aqui vão começar a sentir como dores. Vão começar a sentir como dores espirituais agora, dores de parto. O apóstolo Paulo fala: eu gerei vocês com dores de parto. Existem dores do propósito, mas dores que fazem nascer.
Você que pode começar a orar em línguas agora. Você que pode, vamos encontrar outra dimensão agora. Outra dimensão agora. Outra dimensão agora. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. O propósito vai nascer. Pode estar apertado, você não está entendendo, mas vai nascer, vai nascer. Que venha o próximo nível, Jesus. Que venha o próximo nível, Jesus. Se você tem coragem, comece a falar, Jesus. Que venha o próximo nível. Que venha o próximo nível. Eu estou pronto para o próximo nível. Você está pronto para o próximo nível? Comece a dizer: eu estou pronto para o próximo